resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. Então, com base nisso, a gente vai para a nossa próxima questão. A questão 1 diz o seguinte: a figura abaixo representa um pátio em forma de trapézio. Aí ele dá as medidas, ele dá a medida da base menor, dá a medida da base maior e dá a medida da altura, que é tudo que a gente precisa para calcular a área de um trapézio. A gente precisa saber a base maior, a base menor e a altura. E ele pergunta: para pavimentar esse pátio, quantos metros quadrados de cerâmica são necessários? Poxa, pessoal, ele deu todas as medidas necessárias. Então vocês já sabem qual é a expressão utilizada para calcular a área de um trapézio. A expressão é a seguinte: base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Ele já forneceu todos os dados, então é um mero problema de substituição. Tá? Vamos substituir os valores agora. Então, sabendo que base maior mais base menor vezes altura sobre 2, a gente calcula a área do trapézio, então a gente fica com o seguinte: base maior, ele diz aí na figura que é 5, a base menor é 2 e a altura é 4. Substituindo tudo isso, a gente fica com a seguinte expressão: 5 mais 2 vezes 4 sobre 2. 5 mais 2 dá 7, pessoal. 7 vezes 4 dá 28. 28 sobre 2 dá 14. Então, a quantidade de cerâmica necessária para pavimentar esse pátio nada mais é do que 14 metros quadrados. Questão extremamente simples que exige basicamente a substituição dos valores e saber como se calcula a área de um trapézio, tá? Vocês já devem estar bem familiarizados com esse tipo de questão quando estudaram geometria plana, tá? Se não estudaram, a hora de revisar é agora, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Sobre esse mesmo descritor. Então, o enunciado da questão diz o seguinte: na figura abaixo, ABCD é um retângulo com 8,6 de comprimento e 4,2 centímetros de altura. E ele quer a área da superfície achurada, que a achurada é pintada, tá? Então, vê só, pessoal, a gente vai fazer o seguinte para calcular a área dessa parte achurada. A gente vai calcular a área do retângulo inteiro, completo, porque ele dá a base e dá a altura, e vai retirar a área do triângulo que está em branco, ou seja, vai tirar a área do triângulo que não está pintado. Com isso, vai restar apenas a área achurada, a área pintada. Então, vamos seguir esse passo a passo e ver como é que resolve o problema. A área pintada é igual à área do retângulo menos a área do triângulo branco, como eu já tinha dito anteriormente. A área do retângulo, pessoal, é base vezes altura. No exercício foram fornecidas essas informações. Então, como a base é 8,6 e a altura é 4,2, a área do retângulo vai ser 8,6 vezes 4,2, que nos dá 36,12 centímetros quadrados. Prosseguindo com o raciocínio, a gente vai calcular agora a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base do triângulo é 8,6 e a altura é 4,2 também, tá? Então, 8,6 vezes 4,2 sobre 2, a gente vai ficar com 36,12 sobre 2, que nos dá 18,06 centímetros quadrados. Então, como eu falei, a área achurada vai ser a diferença entre a área do retângulo e a área do triângulo branco. Fazendo essa diferença, a gente tem a seguinte situação: 36,12 menos 18,6, o que nos dá a área achurada, tendo como medida 18,06 centímetros quadrados. Questão também bastante simples. Vamos para a próxima. Um jardineiro fez um cercado para plantar flores no formato da figura colorida abaixo. Então tem aí uma figura formada por semicírculo, por um quarto de círculos, né? Outra é uma figura quadriculada, onde tem uma parte pintada com quadrados e outras áreas pintadas com um quarto de círculo e a outra com um complementar do quarto do círculo, tá? Vocês vão olhar essa figura e vocês vão entender o que eu estou falando. A área destinada ao plantio de flores é de... Então, vê só, o plantio de flores vai ser na área que está pintada.
Pessoal, como vocês já devem ter percebido na figura, na parte de baixo, na primeira, digamos assim, nos primeiros 4 quadrados da figura, a gente tem 2 quadrados completos pintados e 2 quadrados cuja área pintada são 1/4 de um círculo, tá? Então, o que é que falta para a gente descobrir essa área? Descobrir essa partezinha branca aí que falta. Mas, pessoal, se vocês observarem, essa partezinha branca é exatamente a parte cinza que está na parte de cima, tá? Então, se a gente pegar essa parte de cima e adicionar na parte branca, a gente vai ter o quê? Um retângulo completo. Um retângulo cujas medidas são base igual a 4 centímetros e altura igual a 1 centímetro. Com isso, a gente tem um retângulo de 4 por 1. Como vocês sabem, a área de um retângulo é base vezes altura. Então, a gente fica com 4 vezes 1, o que nos dá a área pintada igual a 4 centímetros quadrados. Ok? Questão simples, questão que a gente apenas com a visualização a gente consegue identificar como resolver o problema, tá?